Salve, salve, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesta manhã de sexta-feira, enfim, sextou. Amanhã, jogo do Goiás. O Goiás amanhã enfrenta o Botafogo de Ribeirão Preto por mais uma rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Partida essa importante para o Goiás, é uma partida de afirmação dentro do campeonato. Depois de vencer o clássico contra o Vila Nova, o Goiás fez uma excelente partida fora de casa contra o Cruzeiro, vendeu caro a derrota lá em BH. E agora é a hora, né, de colocar em prática esse futebol apresentado na Copa do Brasil, nas duas partidas, tanto dentro de casa quanto fora de casa. O Goiás talvez tenha feito as suas duas partidas mais importantes, né, na questão da qualidade técnica, da vontade, na raça. Talvez tenha sido as melhores partidas do ano. E o Goiás agora precisa pegar tudo que fez dentro da Copa do Brasil e replicar agora dentro do Campeonato Brasileiro. O Goiás, com uma vitória, sobe substancialmente na tabela. O Goiás pode chegar aí a sexto, sétimo dentro do campeonato e aí sim voltar de vez para a briga, né? Briga essa que agora, alguns bons confrontos, logo mais temos um clássico contra o Atlético Goianiense, né? Jogo para ganhar mais moral. Se o Goiás vence o clássico, aí sim fica grandão dentro do campeonato, porque vencer clássico sempre é uma motivação a mais, né? E agora o Goiás voltaria de vez aí vencendo já o Botafogo para dentro do campeonato. Acredito num bom jogo, né? Espero que o Goiás tenha descansado durante a semana, né? E que o treinador possa escolher aí a melhor formação. Eu confesso para vocês que há muito tempo eu falo aqui, quem me acompanha no canal vai saber que eu não tô falando besteira e nem tô mentindo, porque a internet tem memória, tá gravado. Eu não gosto de 4-4-2 em todo jogo. Eu acho que é um esquema que dá para ser utilizado em algumas partidas, porém o 4-4-2 ele não é um esquema a ser utilizado em todas as partidas. Vai jogar fora de casa, talvez o 4-4-2 ajude, mas jogando dentro de casa eu acho que tem que ter profundidade, tem que ser no 4-3-3, com 3 atacantes ali. Isso ficou provado por A mais B no jogo contra o Cruzeiro. Ficou provado por A mais B no jogo contra o Cruzeiro que o 4-3-3 ele é um esquema que é favorável ao estilo de jogo, aos jogadores do Goiás, né? Depois que a gente saiu do 4-4-2 para o 4-3-3, o Goiás rendeu muito bem, né? O Wesley Garcia provando que é o 12º jogador do Goiás, não tem condição de ser titular, mas é um jogador que tem cadeira cativa em todos os jogos, ele tem que entrar. Entrou, jogou bola na trave, foi assim contundente, ele é perigoso. Então é aquele tipo de jogador que, precisando do resultado, você não pode deixar o Wesley no banco de forma alguma, né? A única ressalva que eu faço talvez seja o Bruno Sávio. O Bruno Sávio é um cara que, assim, pode ser que lá na frente ele cale minha boca, porque você vê que ele tem, assim, um caguete de jogador, mas na hora que ele vai pra cima, esse caguete cai, né? Fala, cara, não tem condição, né? É um jogador que só corta pra dentro do meio do cara, não consegue passar de jeito nenhum, né? Errou um passe inacreditável pro Wesley Garcia na cara do goleiro Otávio no jogo contra o Cruzeiro. Então, sim, ele precisa demonstrar mais futebol. É um cara que não vem agregando muito, não. Mas quando entra, tem muita disposição e muita vontade, movimenta o jogo. Quem sabe, né, tendo mais oportunidades, pegando o ritmo de jogo, o Bruno Sávio possa ser uma peça importante. Até porque o Pedrinho hoje, eu acho que ele é terceira ou quarta opção dentro do elenco. Eu nunca vi, né, o Pedrinho tão mal durante toda a carreira dele aqui dentro do Goiás. É um jogador que foi perdendo espaço e hoje chega a ser aí a quarta, quinta opção do técnico Daniel Paulista, né? Um jogador que já está chegando aí na fase final da sua passagem pelo Goiás. Com certeza, caso apareça algum tipo de negócio no Pedrinho, o Goiás deve aceitar ou deve liberar o jogador, porque assim, já chegou naquela fase que já não tem mais como dar tantas oportunidades para o Pedrinho. Eu acho que todas as oportunidades do mundo o Pedrinho teve. Inclusive, eu não me recordo de ter na base um jogador que teve tanta oportunidade quanto o Pedrinho. Acho que de toda a história da base foi o jogador que mais teve condições de mostrar um bom futebol e não conseguiu, né? Então o Goiás precisa rever esse ataque aí, né? Talvez Jean Carlos e Bruno Sávio com Anselmo Ramon. Talvez no segundo tempo você use ali, né, o Jean Carlos e um pouco do Wesley Garcia, que é um jogador que precisa entrar todos os jogos, precisa ter condições de atuar pelo menos 20, 30 minutos. E o Anselmo Ramon precisa voltar a ser titular no lugar do Cadu. Não tem condições de ir com o Cadu, né? Talvez o Cadu no banco possa agregar, mas jogando contra o Cruzeiro, né, mostrou que infelizmente não tem condições de ser titular desse time do Goiás. Jogando ali na frente,
não agregou, não contribuiu, teve pouquíssimas oportunidades, tanto no Clássico quanto no jogo contra o Cruzeiro. Então acho interessante que o Anselmo Ramon retorne à titularidade, né? Espero que esse banco tenha feito bem pro Anselmo, né? Que entrou muito bem no jogo contra o Cruzeiro, mas precisa muito voltar aí a jogar muita bola aí, porque o Anselmo tá devendo. Só que eu acho que esse esquema com 3 atacantes vai beneficiar muito, mas muito mesmo, o Anselmo Ramon. E a volta também do Diego Caetano deve contribuir aí, né, para que o Anselmo Ramon tenha mais gols dentro da competição, porque o Diego Caetano é um cara que cruza muito bem, né? Cruza muito mais do que o Rodrigo Soares. Então é um jogador que deve agregar muito aí na melhoria do Anselmo Ramon. Então acredito que para essa partida a gente já deve ter algumas novidades, tá? Para essa partida de amanhã, o Diego Caetano deve assumir a titularidade no lugar do Rodrigo Soares, que deve ir para o banco. No meio campo, nós deveremos ter aí Felipe Machado, Lucas Rodrigues e o Lourenço. Esse deverá ser o nosso meio, tá? E Lucas Lima e GG vindo do banco. Passam a ser opções para o segundo tempo. No ataque, tem grandes chances da gente ir com 3 atacantes. Então, Bruno Sávio, Jean Carlos e também o Anselmo Ramon. Esse deverá ser o time que entrará em campo amanhã. E espero que isso se confirme. Durante a semana, o Daniel Paulista flutuou aí depois que chegou nos treinamentos. Jogou no 4-4-3, 4-4-2 e depois no 4-3-3, e espero que ele opte por jogar no 4-3-3. Eu vejo, sim, muito boas as opções vindo do banco. O Anselmo, o Lucas Lima e o GG. Você ter esses 2 jogadores no banco é sensacional. O Lourenço tem que ser titular, né? Um jogador que ali atuando, quando ele joga, que o Lucas Lima e o GG não jogam, ele é meio campista, né? Ele é armador da equipe, ele é o motor da equipe. E o futebol do Lourenço cresce muito quando ele está em campo assim, sem GG, sem Lucas Lima. Então é importante que ele tenha essa oportunidade amanhã, né, de jogar nesse 4-3-3, para a gente ver como que o time vai se portar. E aí você passa no segundo tempo, tendo a opção que, se você ganha no primeiro tempo, você pode povoar o meio campo, né, e dominar as ações do jogo, né? Aí sim é interessante. Então acredito que amanhã o Daniel Paulista vai usar o bom senso e a inteligência de jogar com 3 atacantes. E aí sim nós poderemos ter talvez um jogo mais fácil para o Goiás, né? Acho que o Lucas Rodrigues e o Felipe Machado tem que jogar juntos, né? Um é mais na contenção, o Felipe mais primeiro volante, é aquele jogador destruidor de jogadas, né? O cara que destrói a jogada, que desarma o marcador. Já o Lucas Rodrigues já é aquele volante com passe de qualidade, com boa saída de bola, boa condução de bola. É aquele jogador que sabe segurar a bola, sabe fazer, né, o combate ali sem fazer a falta. Já o Felipe é aquele cara mais da pancada, né? Aquele cara que, quando precisa, ele chega mesmo, ele derruba, ele tira a bola do adversário. Então acredito que é também uma peça fundamental ali no meio campo do Goiás. Já o Lourenço não. O Lourenço, quando atua aí com esses 2, ele é o camisa 10. Ele é o cara que domina as ações do jogo, comanda o ataque do Goiás ali, armando as jogadas. Então, espero que seja mesmo essa a escalação. Então vamos fazer a escalação aqui para vocês do jogo de amanhã. A provável escalação, com o Thiago no gol, né? Tadeu, já vamos falar do Tadeu também. Thiago no gol. Na lateral esquerda, o Nicolas. Na lateral direita, Diego Caetano. No meio campo, Lucas Rodrigues, Lourenço e Felipe Machado. E no ataque, Jean Carlos, Bruno Sávio e Anselmo Ramon. Esse deverá ser o time do Goiás no esquema 4-3-3 para jogar a partida de amanhã contra o time do Botafogo. O Goiás, que tem um bom retrospecto contra o Botafogo, né? O Goiás tem um bom retrospecto contra o Botafogo, vai encarar aí muitos jogadores que já passaram por aqui. Acho que o Gava tá lá, tem alguns outros jogadores que também jogaram aqui. Então, assim, vai ser uma partida interessante. Eu acredito que o Goiás é favorito, mas futebol sabe como é que é, né? O time vai lá, faz 2 partidas maravilhosas pela Copa do Brasil, depois chega e joga uma porcaria. Então o Goiás vai precisar jogar muita bola para vencer, mas eu acredito que o Goiás sai aí com um resultado positivo na partida de amanhã. Agora vamos falar sobre o Tadeu, né? O Tadeu, trouxe a informação exclusiva para vocês, acho que na quarta mesmo. Foi na quarta-feira que ele iria operar, e logo, horas depois, o Goiás já postou que ele tinha operado, né? E a notícia boa é que o Tadeu já tá andando. Assim,
É até estranho falar que o cara passou por uma cirurgia, abriu a canela, mas está andando. Ontem de noite, ontem de tarde, ele já estava em pé, né? Tá com os pés no chão, tá andando, né? Uma cirurgia muito bem feita, foi muito conduzida, muito bem feita. E o Tadeu já tá andando, né? Então, assim, um bom sinal para os torcedores aí que são fãs, estavam preocupados com o Tadeu, né? Uma recuperação que leva em média 4 meses, mas se eu fosse dar um palpite, eu acho que o Tadeu fica aí estourando uns 2 meses fora, né? O Tadeu é um cara muito forte, que tem uma recuperação muito boa e tem muita vontade de jogar, né? Não gosta de ficar de fora. Então acredito aí que 2 meses aí, talvez a gente já tenha o Tadeu de fora, até pelo assustador recuperação dele, né? O cara operou e já estava andando para todo lado, né? Então, assim, óbvio que passando ali a anestesia geral ele vai sentir uma dorzinha e aí ele tem que ficar um pouquinho mais quieto, mas é um jogador que está mostrando uma recuperação muito boa, que assustou inclusive os médicos, né? Até os médicos ficaram encabulados, porque esse tipo de cirurgia realmente tem que pisar no chão, tem que andar para acelerar a recuperação. E o Tadeu já estava andando, já estava em pé, então, vou até botar a foto dele aí para vocês, então estava ali já pisando no chão, então nós deveremos ter aí uma recuperação muito rápida do jogador, que é um jogador muito forte e é um jogador que é determinante mesmo pro elenco, né? A gente viu nessa partida contra o Cruzeiro que eu acho que o Tadeu calou a boca de muita gente aí que pega no pé do Tadeu, muita gente que fala do Tadeu. Acho que nesse jogo aí ficou mais claro, né, que o Tadeu é um pilar desse time do Goiás, é um cara que joga muita bola, né? E lá em BH, nós voltamos de BH, só tinha o nome do Tadeu na boca dos torcedores do Cruzeiro, nos falavam em outra coisa lá em Belo Horizonte, era Tadeu, 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 Tadeu. A torcida dos caras muito carente de um goleiro, né? Então só deu Tadeu na boca dos mineiros na noite de terça-feira, né? Porque o Tadeu realmente fechou o gol, foi um paredão alviverde, né? Paredão alviverde na noite de terça pela Copa do Brasil, e por pouco talvez o Goiás conseguiria um resultado justo, porque até hoje eu não concordo que o resultado da nossa derrota foi uma derrota justa, né? Foi uma derrota injusta, um gol que cabe várias análises ali, depois olhando, né, que a gente não estava no estádio, a gente não tem a noção, mas olhando no vídeo, olhando na TV, nossa senhora, foram várias situações que o juiz poderia ter entendido e anulado aquele pênalti, mas não anulou, né? Então beneficiou o time da casa, que saiu com o resultado, mas se borraram de medo de perder para o Goiás, tanto é que fizeram ali uma firola no final do jogo para poder não ter jogo, porque mesmo com um a menos, com o goleiro que saiu machucado, o Goiás ainda colocou uma bola na trave e por pouco complica a situação do Cruzeiro dentro da Copa do Brasil. Beleza, rapaziada? Ó, lançamento da camisa do Goiás, né? Lançamento da Romaria. Essa camisa vai ser lançada, está disponível para venda a partir do dia 18. Então, dia 18 você já pode comprar a sua. O valor da camisa ficou um pouquinho salgado, mas acho que o torcedor que tem vontade vai comprar. R$470 deverá ser o valor da camisa. Aí quem for sócio torcedor terá um desconto. Quem não for, paga o valor total, R$470, o valor da camisa, que deverá ser disponibilizada para venda já no próximo dia 18. Acredito que um dia antes essa camisa será disponibilizada para venda para os sócios torcedores, né? E lembrando você o seguinte, quem não comprar a camisa rápido vai ficar sem. Serão somente 1.500 camisas, não vai dar nem pro cheiro. Lá no Goiás só vai ter disponível para 1.000 camisas, as outras 500 camisas serão enviadas lá para a Arena 43. Então você que quiser comprar, compra rápido. Serão 1.000, não vai dar para quem quer essas camisas, que talvez seja uma das camisas mais lindas que o Goiás já fez. Eu vi a camisa, peguei, senti bonita, gola, pano, textura, cores, uma camisa de muita fé e devoção ao Divino Pai Eterno, né? Então quem quiser comprar sua camisa, compre e compra rápido, porque vai acabar muito rápido. 470, sem desconto. Quem é sócio vai ter desconto, ela sairá um pouco mais bonita, mais barata, né? Então para você aí, fique ligado, você aí que é devoto do Divino Pai Eterno, né? Você que é religioso, aproveite, porque a camisa ficou assim sensacional para quem tem a fé católica no coração, para quem gosta. Pode correr e comprar, porque assim, ficou maravilhosa a camisa e vocês vão ver o que eu tô falando no próximo dia 18, quando ela for lançada, tá bom? Então é isso, rapaziada, um abraço pra vocês, até amanhã, vamos trabalhar final de semana, amanhã tem Goiás e amanhã a gente precisa desse resultado, a gente precisa dessa vitória, tá bom? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo, meu Pix segue aqui pra quem quiser contribuir com o canal, né? Eu agradecer ao Carlos, que fez aí pra gente um Pix durante essa viagem, depois eu vou colocar os nomes, eu esqueço de olhar, porque a gente
passou daqui para BH, foi mais de 20 pedágios. Então eu tenho que caçar aqui o nome do pessoal que fez o Pix, que enviou, vou botar aqui no próximo vídeo. Mas muito obrigado de coração mesmo por vocês contribuírem com um trabalho que às vezes não é muito fácil, talvez às vezes nem reconhecido por muitos torcedores, né? Tem torcedor que não gosta da gente, que xinga a gente, né? Tem gente que nem me conhece e me xinga. Eu tava vendo um vídeo de um torcedor aí, eu fiquei rindo, o cara me xingando, falando que eu não sou torcedor, que eu não sou o quê, aí eu não dou moral pra esse tipo de gente, eu não dou palco também pra vagabundo, né? Uma coisa que eu nunca fiz foi dar moral pra vagabundo. Vagabundo a gente trata igual bandido, a gente esquece, né? E passa por cima, mas é enjoado, né? As pessoas é chata demais, mas a gente tem que dar palco, né? E dar palco e moral para quem gosta da gente. E é isso que eu tô fazendo sempre, dando moral para todo mundo que me manda mensagem, respondo todo mundo, converso com todo mundo, tá bom? Então é isso. Você que tem uma empresa, quer divulgar o seu negócio aqui no YouTube, na maior audiência das notícias esmeraldinas e também no Instagram, me procure. Você que talvez não tenha condições de investir dinheiro, quer investir permuta, me procure também, né? Já que às vezes você não tem condição de me ajudar, mas você tem condição de fazer uma permuta comigo aqui, a gente faz essa permuta bacana para você, desenvolve alguma coisa e anuncia o seu negócio, tanto aqui na página quanto no Instagram, que é uma das páginas do Goiás que mais cresce e que tem mais credibilidade quando o assunto é bastidor, quando o assunto é notícia do Goiás Esporte Clube, tá bom? Rapaziada, um abraço para todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.